everyone! Tudo bem com vocês? Teacher Janaína aqui falando. E eu vim aqui hoje contar umas histórias para vocês do meu relacionamento com o inglês durante esses anos todos aí que eu estudei inglês. Então, eu comecei a estudar inglês, eu já tinha uns 25, 26 anos de idade por aí. Eu tinha acabado de me divorciar, tinha 2 filhos pequenos e eu morava numa cidade, a minha mãe morava em outra cidade e aí eu fui morar na cidade que a minha mãe estava, que os meus irmãos estavam e tal. Eu estava muito perdida, não sabia o que fazer da vida e tal. E aí eu fui estudar inglês. Antes disso, o único contato com o inglês que eu tive foi na escola, no ensino médio. E eu não sabia nada. Mas também a gente não aprende muita coisa lá, né? E aí, o que que acontecia? Eu não sabia muita coisa, eu gostava. Gente, eu nunca colei na vida, mas a única vez que eu tentei fazer uma cola, a única vez que eu tentei colar na escola foi uma prova de inglês. Mas aí eu me preparei tanto para preparar a cola, para fazer a cola, que eu nem precisei dela na hora. Mas enfim. E aí nessa época do ensino médio, há muitos anos atrás, não existia internet, nossa, ninguém nem sonhava um dia existir internet. A única coisa que eu tinha era um dicionário de inglês na biblioteca da escola. E eu gostava muito de ficar na biblioteca, adorava ficar lá na biblioteca. E aí, meu pai, na época, comprou uma antena parabólica. Meu Deus, aquilo era o máximo. E eu gostava da MTV, adorava ficar assistindo os clipes da MTV. Aí o que que acontecia? Eu não sei se você lembra, não sei se você é dessa época, mas aí no início e no final do clipe da MTV aparecia lá o nome da banda, o cantor, o nome da música, o nome do álbum. E eu pegava um caderninho e anotava o nome da música. E depois corria lá para a biblioteca para pegar o dicionário e traduzir o nome daquela música. E eu lembro até que teve uma história bem interessante que foi muito engraçado, que eu só fui entender muitos e muitos anos depois. Eu assisti o clipe da Madonna, né? Aquela música Like a Virgin. E aí eu anotei Like a Virgin e fui olhar o dicionário. E aquilo ali eu não entendi nada. Like era gostar, a era uma e virgin, virgem. E eu fiquei pensando, meu Deus, gosto uma virgem, gostar uma virgem? O que é isso? E não entendi nada. E isso acontecia direto, November Rain, tão simples. Eu olhava novembro, chuva. Falei, que coisa estranha, né? November Rain dos Guns N' Roses. Mas assim era. O pouco contato que eu tinha com o inglês. Só que aí, depois de muitos anos, né, como eu tava falando, eu fui aprender inglês. Gente, eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade para aprender inglês. E eu estudava antes da aula, para não passar vergonha durante a aula. Na prova de listening, a professora, né, a teacher, passava lá uma vez, todo mundo pegava a caneta, escrevia, e eu não entendia nada. Da segunda vez, ela passava e não entendia nada. Eu fingia no movimento de que eu estava escrevendo, porque eu fingia que eu tinha entendido alguma coisa, eu não entendia nada. Mas aí o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar como secretária da escola de inglês da minha cidade, estudando e tal. E aí precisava de professor de inglês na escola que eu trabalhava. E foi aonde a dona da escola, foi onde ela me falou, Janaína, você vai dar aula, você consegue. E aí eu meio que com medo, sei lá, nem lembro direito, mas quando eu vi eu já estava dando aula, estava estudando bastante e tal. Aí nisso ela casou com um estrangeiro, e esse estrangeiro, ele era libanês, ele não falava nada em português, ele ficava com a gente na escola o tempo inteiro, e aí a gente tinha que falar com ele, e aquilo ali foi desenvolvendo o meu inglês. E assim, eu acabei estudando inglês sem saber direito para quê. O meu para que aquele inglês? Por que que eu estava estudando inglês? Mas assim, eu fui descobrindo essa paixão. Eu fui descobrindo cada vez mais que se eu me esforçasse, se eu realmente praticasse, se eu me dedicasse, eu ia aprender. Não importava que eu tinha dificuldade, eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia aprender. E aquilo ali virou a minha profissão. Por muitos anos eu fiquei sozinha, né, divorciada, cuidando dos meus 3 filhos e cuidando com o curso de inglês que eu fiz. Aquele curso de inglês que eu fiz se tornou o meu ganha-pão, a minha profissão, de onde eu tirava o meu sustento. Então eu vejo que Deus tinha um plano para mim.
E aí, aos trancos e barrancos, eu fui ali aceitando os propósitos, aceitando todos aqueles passos que vinham de secretária, passar a ser professora, e sendo professora ter que me dedicar mais, estudar mais e querer cada vez mais. E aí eu fui vendo que aquilo ali era a minha profissão. E foi muito importante para mim essa evolução. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Então, eu te falo uma coisa: se eu conseguir, você também consegue. Com toda certeza você consegue. Todo mundo é capaz. Basta você querer, basta você dedicar um pouquinho, basta você não desistir. E você também vai aprender inglês, tá bom? Se eu conseguir, você também consegue, tá? Bye, bye!